Para a maior parte das pessoas, o mais difícil é conviver consigo mesmo. O ser humano moderno, o ser humano pós-moderno, tem uma imensa dificuldade de conviver consigo mesmo, de se suportar. As pessoas não se suportam. Por isso essa fuga da realidade, essa fuga de si mesmas. Por isso as pessoas se escondem de si próprias, por isso se alienam, por isso se drogam, por isso afundam-se no consumismo, nas ideologias. As pessoas estão buscando sempre uma toca onde possam se enfiar dentro, para se esquecerem de si mesmas. E onde existe essa dificuldade de convívio consigo próprio, é porque existe um conflito dentro do ser humano. É porque existe uma sensação ruim. A pessoa foge de si própria. A pessoa coloca um monte de ideias na mente para sufocar as acusações do espírito. Porque onde o ser humano não faz o seu trabalho interior, o espírito o acusa. A consciência o acusa. O ser humano pode enganar todos ao seu redor, menos a sua própria consciência. Ela continua lá, acusando, demonstrando os erros, apontando os equívocos e os enganos. E essa consciência sufocada gera uma inquietação, um desconforto. E por causa dessa inquietação, desse desconforto, que o ser humano não consegue conviver consigo mesmo. Na verdade, ele não consegue conviver com a sua própria consciência, que demonstra por meio de provas cabais, por meio da intuição, toda a negligência, a irresponsabilidade existencial e espiritual. Então o ser humano pós-moderno é um assassino de si mesmo, de si próprio. O ser humano atenta contra si. O ser humano promove inúmeras tentativas de assassinato da sua consciência ao longo de cada dia. É isso que é o homem pós-moderno, um assassino da espiritualidade, um assassino da própria consciência, um corrupto, um criminoso espiritual, aqui na obra de Deus, buscando esconder-se de si próprio. Tudo isso que estou dizendo aqui é um fato. Isso explica o desespero das pessoas, isso explica o consumismo, isso explica o mundo das drogas, isso explica a depravação sexual, porque esse ser humano que sufoca a sua própria consciência e que sente dentro de si essa opressão, busca por válvulas de escape através da sexualidade, do mundo das drogas, da ostentação, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da ganância. Esse ser humano diminuído internamente, esse ser humano esmagado na sua consciência, quer aparentar uma grandeza diante dos demais. E isso se explica de forma muito fácil, porque aquele que quer ser grande diante dos demais, ele é na verdade um ser esmagado internamente, um estranho para si, um fugitivo de si próprio. Isso é o ser humano pós-moderno, isso é a humanidade dos dias atuais. Estamos diante de mais de 7 bilhões de fugitivos de si próprios, de seres humanos que não conseguem conviver consigo mesmos, porque têm dentro de si um gigantesco sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa faz com que as pessoas não consigam ouvir o íntimo.
E essas pessoas que não conseguem ouvir o íntimo buscam sufocá-lo através de atividades externas, extravagâncias externas, passatempos externos. Infelizmente, quanto mais o ser humano busca soluções fora de si, mais ele sufoca a sua vida interior. Se a humanidade hoje encontra-se perdida é porque as pessoas perderam a conexão com o espírito, com a intuição. Muitas pessoas ainda gostariam de ouvir a intuição, mas não a ouvem. O que essas pessoas sentem são os falsos sentimentos, os sentimentalismos fracalhões, que são gerados pela própria mente, pelo próprio cabeção, a mente agindo sobre os sentidos corporais, gera ilusões, fantasias. E há pessoas, a maioria das pessoas confunde isso com a intuição, acaba sofrendo desgostos, frustrações e sofrimentos e abandona todo o tipo de sentimento. A maioria das pessoas abandona todo o tipo de sentimento, confiando única e exclusivamente no raciocínio, no cabeção, nessa máquina mental condicionada e condicionante. Sendo que a intuição não tem nada a ver com o cabeção e nem com os sentimentalismos. A intuição é algo que está para muito além disso tudo. E que somente pode ser identificada por aqueles que não sufocam a sua consciência interior, por aqueles que não atentam contra si mesmos, por aqueles que não fogem de si próprios, mas encaram os fatos e a situação, olhando para o mundo interior. É assim que o ser humano precisa agir nessa vida, para se conhecer e ser ele próprio. Jamais o ser humano deve sufocar a sua consciência. Essa consciência interior é que é a bússola de que necessita para encontrar e identificar o seu caminho nessa vida e seguir na caminhada da vida de forma consciente, dispondo de orientações, porque as únicas orientações seguras vêm da intuição. A intuição capta isso. E onde a intuição capta isso, o ser humano encontra-se amparado, protegido, seguro no verdadeiro sentido. O que não tem nada a ver com a falsa segurança do raciocínio, que busca apenas comodidades, o que por sua vez não tem nada a ver com a verdadeira segurança, que somente pode ser alcançada e experimentada através de uma vida intuitiva. Assim o ser humano pode confiar em suas próprias orientações interiores. E quando o ser humano confia nessas orientações interiores, ele se sente seguro, se sente amparado, se sente orientado, porque vive em harmonia com as leis espirituais por meio desta obediência interior, que faz com que o indivíduo faça um uso correto das leis espirituais. A lei da causa e do efeito, a lei da gravidade espiritual e a lei da igual espécie. Quem ouve a sua intuição vive em harmonia com essas leis espirituais e confia em si mesmo, nas orientações do seu espírito. Isso é a verdadeira segurança. Somente isso faz o ser humano se sentir seguro, porque ele ouve as orientações do seu guia espiritual através da intuição. Quem não é intuitivo não ouve o seu guia espiritual e segue recomendações alheias deste mundo terreno da matéria grosseira apenas. Segue os enganos do cabeção. E aí o ser humano se sente inseguro e, experimentando essa insegurança,
busca uma falsa segurança na ostentação, na vaidade, na riqueza material apenas. Mas tudo isso está muito longe da verdadeira segurança interior, que vem através da intuição. E quem vive em harmonia com essa vida interior, convive consigo mesmo, em paz e harmonia. Trilhe o seu caminho de forma segura e consciente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!